encontrar a cura. Há bem pouco tempo, cena de ficção científica. Agora, já faz parte da história da medicina. Quem são os brasileiros que estão se libertando de doenças incuráveis com o uso da célula-tronco? A minúscula partícula que se transforma em todo tipo de tecido do corpo humano tem o poder de regenerar órgãos? Você vai conhecer paraplégicos que já caminham sem a cadeira de rodas. Doentes que nem se moviam pela esclerose múltipla recuperam os movimentos. E uma menina de apenas 9 anos, condenada pela leucemia, tem a vida salva pelo sangue de um cordão umbilical. O médico disse assim: vamos ver se tem uma doença que não tem cura. Os médicos, eu gostava de fase terminal de vida. Quando eu descobri que eu tinha diabetes, eu chorei, porque deu uma doença para sempre. Em busca da cura ou apenas de uma chance, esses brasileiros estão escrevendo um fascinante capítulo da história da medicina. Eles são os primeiros a testar um tratamento novo com células-tronco. Estão vivendo a experiência de superar o medo para ser parte do futuro. Uma família inteira na torcida. Toda vez que Miguel entra na quadra de basquete, tem o apoio entusiasmado de quem está na plateia. Pai, mãe, irmã, primos, que há 8 meses passaram a torcer por um outro tipo de vitória. Miguel teria que derrotar não tinha adversário, mas a doença que apareceu de repente. O ala pivô do time de Itabira foi esse mineirinho gorducho que adorava doces e sempre teve boa saúde. No ano passado, aos 15 anos, um susto. Sede exagerada e idas ao banheiro toda hora. Perdeu 6 quilos em uma semana. O diagnóstico veio rápido. Diabetes juvenil, doença que destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Tive meu pai diabético, minha mãe diabética, meu pai que cortou o dedo, cortou uma perna, ficou cego. Eu falei com a Eugênia, eu vou descobrir uma solução para diabetes. Eu não quero meu filho diabético, não quero. Então, se eu vou a qualquer lugar no mundo, eu vou atrás de um tratamento. Conceição não precisou sair do Brasil. Raimundo também não. Esse maranhense que ganha vida desafiando perigos como eletricista industrial viveu momentos de terror quando perdeu as forças de uma hora para outra. Minha resistência era totalmente zero. Subia nem pensar. A doença que também atingiu os rins e o fígado de Raimundo é o lúpus. O sistema de defesa deixa de proteger contra doenças e passa a atacar o próprio organismo. O lúpus de Raimundo era agressivo e resistente a todos os tratamentos conhecidos. Eu sabia que eu tinha pouca chance. Eu sempre tinha isso. Eu sei que eu estou aqui, eu tenho pouca chance de sair dessa cama, eu tenho pouca chance de ter minha vida de volta. Aí eles me apresentaram proposta, né? Tá surgindo um tratamento nos Estados Unidos, existe a possibilidade de dar certo, só que nós nunca fizemos no país, nós não temos nenhum tipo de experiência com o que vamos fazer. Se você estiver disposto a aceitar, você pode fazer. Ser a cobaia humana de um novo tratamento não é uma decisão fácil. Entregar o filho para a experiência, mais difícil ainda. Vamos partir para isso. A médica, nossa vizinha, falou, se fosse meu filho, eu faria. Isso no sábado. Aí tem um médico que falou assim... Aí no domingo, ela falou assim, meu irmão, eu até estava lá no basquete, olha, os filhos fazem basquete. Ele falou assim, meu filho não seria... Não faria isso não. Meu filho não seria... Aí, Miguel, tá vendo? Eu falei assim, Aí ficou aquela coisa, difícil, uma decisão muito difícil. Quando eu fui, só tinha 2 pacientes feitos só. Aí um continuou a usar insulina e o outro estava sem insulina, então era 50-50.
Um novo tratamento para doenças do sistema imunológico, como lúpus e diabetes juvenil, chegou ao Brasil pelas mãos desse cientista, que vive cercado de informações novas, que é também médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. Durante 1 ano e meio, ele estudou nos Estados Unidos a técnica de destruir as doenças e depois usar as células-tronco para criar novas defesas, um sistema imune saudável. O que nós fazemos é destruir esse sistema imune alterado e dar uma chance para a célula-tronco repopular o organismo com um sistema imune que é novamente tolerante. Parece uma mágica, mas acontece. Então o indivíduo volta a ter o sistema imune semelhante ao que ele tinha quando nasceu, o que não era autoagressivo. As células que parecem fazer mágica são as células-tronco. Estudadas nos laboratórios do mundo inteiro, elas têm alta capacidade de se multiplicar e de dar origem a diferentes tipos de células. Por isso, também são chamadas de coringas pelos cientistas, que estão empolgados. Eu acho que nós temos uma revolução. Eu poderia comparar isso com a descoberta dos antibióticos, com o início dos transplantes. A explicação sobre a capacidade das células-tronco está no próprio nome. Do tronco de uma árvore nascem galhos, folhas, flores e frutos. As células-tronco dão origem também a outros tipos de célula, que formam cabelo, pele, sangue, coração. Versáteis, elas estão presentes principalmente nas primeiras células do embrião, no cordão umbilical e na medula óssea, o popular tutano. Tirar as células-tronco da medula é o trabalho dessa máquina. Com a ajuda de remédios, elas caem na corrente sanguínea e aqui são separadas para mudar o destino de quem já não tinha esperança. São essas células brancas depositadas no meio da bolsa de sangue que estão sendo usadas para tratar diabetes, lúpus e esclerose múltipla, a doença progressiva que tirou os melhores anos da vida de Sérgio. Ela me tirou, naquela época, tudo aquilo que eu sonhava, que era o quê? Crescer profissionalmente, crescer ao lado da minha família, participar de tudo que um pai normal participa para um filho, ou um esposo para uma esposa. Então ela me tirou. Forma de surtos inflamatórios, a esclerose múltipla vai enfraquecendo os músculos, ataca a visão e o cérebro. Sérgio já não saía da cama, mal conseguia falar, não tinha forças nem para comer, quando também decidiu entregar a vida nas mãos da ciência. Eu deixava bem claro, eu falei, olha Sérgio, o tratamento é necessário que você entenda bem. Não é a cura, ele só vai estagnar a sua doença e para te dar uma qualidade de vida melhor, né? E o que você o que a doença lesou no seu corpo, jamais você vai recuperar. Sérgio tirou fotos durante a internação. Miguel também registrou o tratamento inédito. E Raimundo teve cada etapa no hospital acompanhada pelas câmeras de TV. As células saudáveis vão ficar protegidas para serem reimplantadas no paciente depois da quimioterapia. Quimioterapia. O temido tratamento contra o câncer é também a primeira etapa do tratamento com as células-tronco. No caso das doenças autoimunes, é preciso ir ainda mais longe, destruir a doença e também todo o sistema imunológico. O paciente sem defesa contra as doenças e infecções fica mais frágil que um bebê. Raimundo sofreu. Miguel quase morreu. Eu estava tendo já um intervalo menor, uma febre da outra. As febres foram ficando mais curtas, né? Aí um dia ele disse, mãe, eu vou no banheiro. Eu cheguei, estava bem baixinho, com
olhava quase caindo em cima. Pensou que ia perder o lugar. Nessa hora se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas quando se entra numa experiência como essa, só é possível seguir em frente. Por isso, são poucos os pacientes selecionados para a pesquisa. Apenas 44 pessoas em 9 hospitais do país foram submetidas ao novo tratamento. 9 morreram por causa da quimioterapia, não pelo uso das células-tronco. ela é segura. Não, a célula-tronco sim, mas o procedimento em si não é. Então, não é a célula-tronco, mas ela não conseguiu, na realidade, resgatar o sistema imunológico a tempo de evitar que o paciente morresse. A esperança está na recuperação alcançada pela maioria dos pacientes. Miguel superou as infecções. 2 dias depois de receber as células-tronco, parou de usar insulina, remédio que garantia a sobrevivência e recheava a geladeira de casa. Sim, eu tava até com saudade de me ficar lá parado. Ainda é preciso cuidado, medir as taxas de glicose no sangue a cada refeição e controlar a alimentação como o papai manda. Sempre regulando a boca disso. Os médicos ainda não falam em cura. É preciso esperar para saber qual foi exatamente a ação das células-tronco e quanto tempo dura o efeito do tratamento. Mas uma coisa é certa, Miguel já é parte da história da medicina. Nas outras doenças não, nós estamos copiando do exterior, estamos aprendendo com eles, né? Mas no diabetes eles vão ter que aprender com a gente. O homem que hoje atravessa a piscina em sessões de fisioterapia saboreou a primeira conquista ainda no hospital. Depois de muitos anos, depois de 8 anos de luta, batalha, a gente voltar a ficar em pé, nossa, como é gostoso. O esforço para caminhar ainda é grande. Mas 1 ano e 7 meses depois do transplante de células-tronco, Sérgio tem razões para estar cheio de esperança. Hoje eu tenho o prazer de pegar o alimento no prato, colocar na minha boca, coisa que eu não fazia mais. Eu não conseguia levantar o talher. E hoje eu sinto essa força, eu sinto cada vez mais o meu corpo forte. Ele só pensa em aproveitar cada momento. As brincadeiras com o filho, as dúvidas ficam para ciência. Até hoje, os médicos lá ainda não sabem o que está acontecendo com o meu corpo. Mas eu sei que eles vão entender melhor e realmente trazer mais pessoas que são portadores de esclerose múltipla para fazer esse transplante. Se os médicos têm perguntas a responder, os amigos de Raimundo também têm as deles. Raimundo, como é que você ficou doente? Não sei. Outros dizem assim, mas como você está curado? Também não sei. Né? Então, assim como a doença veio do meu próprio organismo, a minha cura também veio do próprio organismo. Então, isso é uma coisa fabulosa, né? Há 3 anos, quando Raimundo teve alta depois do transplante de células-tronco, Gardênia ganhou de volta o sorriso do marido. Isso porque já estava de medo da doença, né? Agora já pode ser o que ele era antes. Sem um único remédio para tomar, Raimundo é um novo homem, capaz de ir longe como a inteligência humana que ele aprendeu a admirar. Eu vejo assim, a vida ela não tem limites. E a inteligência também não tem limites. Agora o Raimundo lá do Maranhão, ele tem assim uma grande dívida com a ciência, né? A ciência, ela me deu a minha vida de volta, me deu uma esperança.
leucemia. O sangue de um cordão umbilical salva a vida de Vanessa, uma menina de 9 anos. Daqui a pouco. Hoje é dia de Marília, depois do Globo Repórter. Neste domingo. 3,5 quilos de peso e nome de anjo. A chegada de Gabriel encheu a família de alegria e vai permitir que algum dia, em algum lugar, alguém possa sorrir também. A mãe dele doou o sangue do cordão umbilical. Algo que ia pro baldinho todo dia, como a gente disse na nossa linguagem. Já fez isso? Pro lixo. Agora o destino é mais nobre. Em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e Rio de Janeiro já se coleta, congela e guarda o precioso sangue dos cordões umbilicais, sangue rico em células tronco. É a rede Brasil Cord, bancos públicos de cordão, que com o aval dos cientistas foram criados para substituir os bancos privados, onde os pais pagavam para congelar cordões só para seus filhos. As células do próprio indivíduo, elas não têm um efeito terapêutico no caso da leucemia. Então não adianta guardar as células de cordão no caso da leucemia, segundo que isso fere o princípio de solidariedade sobre o qual se baseia qualquer sociedade. Querida amiga Vanessa, nós estamos pensando muito nisso. Como você está? Quando você voltar, eu vou ficar muito feliz. Beijos e abraços de sua amiga Tayane. Os amiguinhos que escrevem conhecem bem o sofrimento desta pequena bailarina de Jaú, no interior de São Paulo. Nos seus 9 anos de vida, ela desfrutou momentos de beleza e alegria nos palcos da escola. Mas, desde os 3 anos, Vanessa trava uma grande batalha para continuar viva. Vanessa é tão tímida que precisou de um truque, sair da sala e ligar no celular para conseguir arrancar algumas palavras dela. Eu gosto de conhecer corrente, jogar videogame e nadar. Eu não posso nadar. Não pode nadar, nem tomar sol, restrições de quem passou por 3 tratamentos de quimioterapia. A leucemia não deu trégua. O organismo dela mostrou que a quimioterapia não conseguia eliminar 100% da doença. Ela eliminava por um tempo, mas a doença voltava. A única chance de Vanessa era um transplante de medula, mas nem a irmã nem os pais eram compatíveis. Os bancos de medula também não encontraram doador com sangue quase igual ao dela, como exige esse tipo de transplante. É difícil achar o doador. Segundo nos falaram, como você ganhar na Mega Sena em 12 números. A cada ano, cerca de 3.000 brasileiros vivem o drama da procura por um doador de medula. Cerca de 1.700 não encontram e perdem a batalha pela vida. Batalha que agora ganha novas possibilidades de vitória. Simples de ser conseguido e menos exigente, mais fácil de ser compatível, o sangue do cordão umbilical guardado nos bancos substitui com vantagem o transplante de medula óssea. Hoje no Japão, metade de todos os transplantes de medula não são mais transplantes de medula, são transplantes com célula de cordão. Esse é o futuro. Esse é o futuro. O Banco do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro, já tem no estoque o sangue de 3.000 cordões. O cálculo é de que com 12.000, qualquer brasileiro que precise encontre a salvação nos bancos públicos daqui. Não será mais preciso comprar de outros países como se fazia. Esse tinha sangue de cordão. Sangue de cordão congelado. De um americano. Agora o banco aqui do INCA, apesar de pequeno, já forneceu cordão para São Paulo? Sim. Para onde foi? Esse cordão foi encaminhado para
a cidade de Jaú. Em Jaú, a chegada do cordão era a vida entrando em casa. No dia que ele me ligou, ele falou, olha, achamos o cordão com 100% de compatibilidade com a Vanessa. Eu não consigo nem falar. Foi... No hospital de Jaú, Vanessa recebeu as células tronco do cordão que veio do Rio de Janeiro. Momento registrado em foto, experiência que não se esquece. Eu olhava aquele saquinho tão pequenininho, como se fosse uma transfusão de sangue, fazer puxa, aí dentro está a vida da minha filha, né? E é um processo que você fala, puxa, isso aí vai ter que entrar no organismo, vai ter que gerar novas células, nossa, será que vai dar certo? A expectativa que nos foi dada era de 30% a 50% de chance de sobreviver ao transplante. Então, é pouco, né? Na hora que você fala da vida de um filho, é pouco, muito pouco. Mas a espera não foi longa. Em poucos dias, as células tronco se multiplicaram e começaram a produzir sangue novo e saudável. 3 meses depois, Vanessa ainda toma remédio para evitar a rejeição, mas está bem. Os cabelos vão voltar a crescer. A alegria vai sendo recuperada e ela está quase pronta para fazer o que mais gosta. Se não fosse esse transplante, eu não sei se ela estaria aqui hoje com a gente. Então, eu acho muito bacana, acho que é uma coisa que defendo, que acho que todo mundo teria que ter, não, deve conhecer esse processo de doação que não causa dor nenhum, problema nenhum para o bebê, nem para a mãe, e que salve a vida. Para o tratamento da leucemia e muitas outras doenças, o sangue do cordão umbilical é uma riqueza que o mundo já sabe que pode guardar e trocar para o bem de todos. Células aí vão ser um tesouro guardado. Sim, para muitas pessoas, no momento, já se constitui um tesouro, porque são salvadoras, são células que vêm proporcionar o tratamento, e se não houvesse essa possibilidade, essas pessoas não fariam o transplante. Paraplégicos conseguem caminhar sem a cadeira de rodas. Veja a seguir. 24 horas. Na penúltima volta, eu cheguei a colocar no ultrapassou. E tentei recuperar no salto. Eu falei assim, eu tenho 50% de chance de cair na coxa dele. Em segundo, eu falei assim, não. Já aconteceu com outra coisa, eu não consegui o meu objetivo. Foi o último salto de Paulo. Um tombo fatal deixou paraplégico o jovem aventureiro. Outra história, outro acidente. Dessa vez de carro. E o mesmo drama. Peguei um desvio errado e vinha na contramão. Quando eu vi, foi tudo muito rápido, tinha uma luz muito forte e o carro capotou. Jovem de 18 anos que queria ser advogado teve sonhos interrompidos. Não sentia nada, como se tivesse assim passado uma guilhotina e separado metade para um lado e para o outro. Nós vimos os exames. Pai de Sérgio, médico radiologista, foi o primeiro a ver os exames que selariam o destino do filho. A primeira radiografia convencional que foi feita, já vi que realmente era alguma coisa sem solução. O motociclista Paulo também ouviu dos médicos a terrível notícia. O primeiro diagnóstico foi que eu não ia sair da cadeira. Um limite para a medicina. O túbulo espinhal é uma complexa estrutura de ossos, nervos e artérias que só obedece aos comandos do cérebro quando está intacto. Entenda. Devolver os movimentos,
fazer andar quem estava na cama ou na cadeira de rodas. Esses sempre foram os grandes sonhos de médicos e pacientes, sonhos ainda distantes, mas que começam a ganhar contornos de realidade. Com o uso das células-tronco, o milagre da ciência já não parece tão impossível. Paulo e Sérgio fazem parte de um grupo de 30 pacientes com lesão de medula espinhal que testam no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo o tratamento com células-tronco. Elas foram retiradas da medula óssea dos próprios pacientes. Os médicos já sabem que essas células têm uma vocação para resolver problemas como inflamações. Por isso, eles provocam uma irritação na parte lesada da coluna. A ideia é atrair para lá as células-tronco que serão injetadas. É feita uma injeção na artéria que manda sangue para a medula no local da lesão. Essa injeção é feita com a célula-tronco e exatamente o que ocorre não se sabe, mas o fato é que em 60% desses pacientes a gente tem observado a recuperação dessa comunicação. Um ano e meio depois da injeção de células-tronco, sensações esquecidas foram comemoradas por Sérgio. Eu estava um dia tomando banho, estava frio em casa, eu chamei minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, pega um pano, que o chão aqui onde fica a cadeira de banho, uma parte de ferro, tá me incomodando, isso aqui tá frio. Foi o primeiro indício que alguma coisa estava acontecendo diferente, não tinha isso. Paulo começou a sentir os efeitos das células-tronco ainda mais rápido, 6 meses depois da infusão. A sensibilidade do que estava mais ou menos nessa altura foi abaixo do joelho, tá quase no pé da minha perna do lado direito, né? Antes que alguém pegava, não sentia nada. Mais do que sentir, mover. Os primeiros resultados animaram os pacientes a tentar o impossível. Estava deitado na cama lá e encanei de ficar tentando mexer o pé, né? Tentando mexer o pé. E dali a pouco, uma coisinha ali assim, vi que parecia que tinha algum esboço de alguma coisa. Eu fiquei muito emocionada porque faz 10 anos ele não mexia nada, absolutamente nada. A alegria precisou de provas para ter validade científica. Os pacientes tiveram que fazer um exame que provoca pequenos choques nas pernas para saber se os estímulos estão chegando ao cérebro. As linhas que indicam isso e que antes eram praticamente retas já mostram movimento. O resultado é quase igual ao de uma pessoa normal. Será que esses resultados vão durar para sempre? Será que os pacientes vão recuperar os movimentos? Os médicos ainda precisam observar muito para saber, mas a vida de quem aposta na ciência melhorou. Alguns pacientes já controlam as idas ao banheiro. Paulo tem firmeza para trocar a cadeira de rodas pelo andador nos dias de trabalho no escritório. E as noites são de amor e festa para um estudante de direito. Sérgio também não espera de braços cruzados. Além da fisioterapia, faz caminhadas cada vez mais firmes com o andador. Fez concurso para ser procurador da Receita e está otimista com o avanço da ciência. Quiser também tá bom, então torço para todas as pessoas, realmente. Ninguém não quer ver uma mediana sobre o palco, O músico, os portadores de doenças graves e a cientista que deixou o laboratório para ir ao Congresso Nacional em Brasília. Todos mobilizados pela aprovação da Lei de Biossegurança, que já passou pelo Senado e agora depende da votação dos deputados. Essa música, com sangue, assim como
É a lei que vai determinar se os cientistas brasileiros poderão usar nas pesquisas as potentes células embrionárias. Hoje, eles só podem trabalhar com as chamadas células tronco adultas, presentes no cordão umbilical e na medula, mas é pouco perto de onde se pode chegar. A gente sabe que as células tronco de cordão, que são classificadas como células tronco adultas, são limitadas. Elas não conseguem fabricar todos os tecidos do corpo. Enquanto que as células tronco embrionárias, sim, essas conseguem fabricar todos os tecidos do nosso corpo. Né? E a gente quer, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de lesão de medula, que essas células regeneram a medula. Para poder voltar a andar. Sim. As células tronco, capazes de fabricar tecidos como músculos, ossos e órgãos inteiros, estão no centro de uma batalha política e religiosa. Os cientistas querem usar nas pesquisas células de embriões congeladas nas clínicas de fertilização. Não é o feto, mas esse minúsculo aglomerado de células que sobraram do tratamento feito por casais para ter filhos. A Igreja Católica é contra. Outras religiões apoiam. Não podemos privar a sociedade das inúmeras possibilidades terapêuticas que o embrião representa a pretexto de salvá-lo. As pesquisas com células tronco embrionárias têm esse tipo de implicação, a destruição do embrião. E o embrião, cada embrião humano é uma vida humana. O embrião é um ser vivo em potencial. Destruir um embrião é destruir uma vida humana. Por isso a igreja conta. Por isso a igreja conta. Eu acho que qualquer pessoa que tem contato com doenças degenerativas como eu tenho, com pessoas que estão morrendo, crianças que estão morrendo, eu acho que antiético é você não poder ajudar essas pessoas, né? Você comparar um embrião congelado, que tem uma chance praticamente zero de vida, com uma criança que está morrendo, eu acho que é uma compreensão absolutamente absurda. Um caso espantoso. Transmitidas durante a gravidez para o sangue da mãe, as células do feto regeneram um fígado quase destruído pela hepatite C. Daqui a pouco. Ping Pong, amanhã na sessão de sábado. Presença das células fetais ao examinar mães, grávidas e até mulheres que tinham feito aborto. O caso mais impressionante, uma mulher com hepatite C teve seu fígado inteiramente recuperado com células tronco que só podem ter vindo de um feto abortado. As células que atuaram no processo de regeneração eram masculinas e o feto era de um menino. No laboratório, a prova final. Usando camundongos, a doutora Bianchi marcou as células fetais com material fluorescente. Elas aparecem em verde brilhante. Esta fêmea grávida feriu o olho. Imediatamente, as células tronco do feto afluem para o local da ferida e substituem o tecido atingido. Parece milagre, mas é um fenômeno que acaba de ser descoberto pela medicina. As mães levam uma grande vantagem, porque recebem dos filhos uma reserva extra de saúde. A doutora Bianchi está tentando isolar as células fetais retiradas das mães para ver se é possível, a partir delas, criar novos tratamentos. Mas aqui nos Estados Unidos, as pesquisas mais promissoras se concentram nas células extraídas de embriões humanos. Mary Bunzel luta para salvar a vida do filho. Eli tem 14 anos. Aos 11, descobriu que é diabético do tipo 1, a diabetes que surge na adolescência e, se não for controlada, pode matar. Eli leva uma vida quase normal. É bom estudante e pratica esportes. O Clark tem vários troféus de beisebol. A maior diferença entre Eli e a maioria dos diabéticos se revela nesta foto. Um encontro com o presidente Bush na Casa Branca, quando Eli tinha 12 anos. É que o menino se destaca como porta-voz da Fundação de Pesquisa da Diabetes.
células-tronco retiradas de embriões humanos para curar não só a diabetes, mas muitas outras doenças. Pressionado por grupos religiosos, há 3 anos o presidente Bush limitou o financiamento pelo governo federal a um pequeno número de células-tronco retiradas de embriões. Este laboratório, na Universidade de Harvard, fornece a maior parte das células-tronco aprovadas pelo governo. Aqui, os cientistas planejam fazer o que há de mais polêmico nessa área, a clonagem de embriões. O diretor do centro, Robert Jennings, conta que o chefe do laboratório, Douglas Melton, a maior autoridade americana no assunto, tem 2 filhas com diabetes e, por isso, está pessoalmente envolvido na pesquisa. O objetivo de Melton é clonar células para produzir embriões e, a partir deles, células-tronco. Jennings insiste que só as células-tronco retiradas de embriões podem ser levadas a produzir qualquer tipo de órgão, ao contrário das células maduras, que não têm o mesmo potencial. James Haywood não tem muito tempo. Ele corre contra o relógio. O irmão mais novo, Steven, sofre de esclerose lateral amiotrófica, a doença que ficou famosa pelo físico Stephen Hawking. Há 5 anos, a TV Globo contou a história emocionante dos 2 irmãos. James era empresário na Califórnia e largou tudo para procurar uma cura para o irmão caçula. Naquela época, Steven ainda andava. Hoje ele vive numa cadeira de rodas, respirando por aparelhos. Não pode brincar com o filho Alex, de 4 anos. James criou uma fundação de pesquisa e em 3 anos já testou 180 tratamentos e remédios para a doença. Hoje investe tudo na pesquisa com células-tronco retiradas de embriões. Acredita que daí surgirá a cura e torce para que ela venha a tempo de salvar o irmão. So it's not tomorrow, but it's not, we have a little bit of time. In Wisconsin and the NIH approved. Em Nova York, o neurologista Asa Adeljovich é um dos que estão mais à frente na pesquisa para tratar o mal de Parkinson. Ele já consegue criar em laboratório neurônios como este, a partir de uma célula-tronco. É um neurônio que produz dopamina e poderia ser usado para tratar pacientes com Parkinson. Mas ainda não se consegue que esses neurônios de laboratório criem as conexões entre eles que existem no cérebro. Segundo Adeljovich, chegará um dia em que os cientistas estarão prontos para dar o próximo passo e começar a testar tratamentos transplantando as células para os pacientes. Mary, a mãe de Eli, se preocupa com o futuro. Ela acredita que a pesquisa das células-tronco vai trazer a cura. Ainda há tempo de beneficiar o filho. If it is considered, will bring a lot of hope. Eli, com a firmeza de quem está decidido a vencer, diz que acredita na promessa da ciência, porque para ele, essa é a única esperança. Células-tronco, um novo caminho para tratar infartes e derrames. Daqui a pouco. Hoje muita vida pela frente, vida recuperada, reconquistada. Hoje, Dona Maria Aparecida está aqui no Memorial Instituto do Coração em São Paulo só para mais um exame de rotina. Mas até este dia chegar, estava difícil. Eu estava cansadíssima, já não era mais nada. Era enorme, de rosto, de tudo. Estava inchada. E esperando o final só. Era o que eles me diziam, não tinham outra chance para mim. E os 16 comprimidos que tomava por dia ajudavam. Com várias artérias entupidas, parte do coração de Dona Maria não recebia sangue, estava perdendo as forças. Os recursos da medicina chegaram ao limite. Ela tinha, por exemplo, uma artéria coronária
totalmente obstruído. Em situação convencional, ela receberia plantas de safena onde fosse possível e aquela região ficaria descoberta, não seria tratada. Mas já pode ser, e com células-tronco. O INCOR é um dos primeiros hospitais brasileiros a usá-las para recuperar o coração de quem sofre infartos e anginas. Durante a cirurgia convencional de ponte de safena, os médicos usam seringas para retirar células-tronco da medula óssea na bacia do paciente. Depois de separadas no laboratório, elas voltam para a sala de operação e são injetadas direto no coração. No de Dona Maria, o resultado é visível. Nesse corte do coração, nós vemos várias áreas onde não existe circulação sanguínea. Esse é o momento pré-operatório, assim que ela chegou para a gente. E nós temos no segmento pós-operatório, veja, praticamente a normalização da circulação sanguínea. Sangue correndo nas veias e coração batendo forte de novo. Subo escada, limpo casa, lavo louça, faço comida, o que você durmo de bruxo. E namora? Ah, sim. Comecei a amar de novo. Quer dizer, o coração tá bom? Ah, tá ótimo. Eu me sinto muito. Eu sinto vida, eu tenho paz, eu tenho alegria. Outra Maria, no Rio de Janeiro, também escreveu o nome na história da medicina. Foi depois de um derrame. Para mim, ia recuperar o movimento das pernas e no braço e ia voltar a falar. No dia seguinte, eu já estava preparando para arrumar uma cadeira de roda para buscar ela, porque ela ia ter alta. Antes de ter alta, Dona Maria da Pomacena virou notícia. Foi a primeira vítima de derrame no mundo a receber células-tronco no cérebro. Elas também são tiradas da medula óssea da bacia e injetadas com um catéter até o local da lesão. 7 dias depois, os exames mostram brilho intenso na área que antes estava morta no cérebro. A interpretação tentativa que nós estamos fazendo é que as células de medula óssea que foram injetadas através da artéria cerebral média se depositaram preferencialmente nessa região lesada e essas células estão tendo uma atividade metabólica maior do que as células do restante do cérebro. Os médicos sabem que quem sofre um derrame pode até se recuperar naturalmente, mas a surpresa dessa primeira experiência está na rapidez e na ação intensa das células injetadas no cérebro. Novas pesquisas serão feitas com pacientes que acabaram de sofrer lesão grave na coluna, com outras vítimas de derrame, infarto e doenças incuráveis, como a de Isaac. Há 11 dias, ele foi o primeiro brasileiro vítima de ELA, a esclerose lateral amiotrófica, a fazer o tratamento com células-tronco. Está vivo e com esperança de que a doença pelo menos estacione, pare de destruir os músculos. Todo dia há pacientes que nós olhamos e sentimos que somos impotentes no sentido de oferecer alguma coisa útil para eles. Então essa também poderá ser uma nova etapa. É possível que então a gente tenha uma nova arma. E se você quer saber mais, acesse nosso site. A especialista Maiana Zatz vai conversar com os internautas sobre o poder das células-tronco. Nosso endereço eletrônico é www.globo.com/globorepórter. Uma boa noite e um bom fim de semana.